Olha só quem chegou no final do ano passado como presente de Natal a plaquinha dos 100 mil inscritos. E eu falei que quando essa plaquinha chegasse, eu queria gravar um vídeo não só de agradecimento, mas também falando um pouco, incentivando para quem tem desejo de ter um canal. Eu sei que muitas pessoas que acompanham aqui o meu canal também, ou já tem canal no YouTube, ou tem vontade de começar um canal no YouTube. Então, além de te agradecer por você ser inscrito, te agradecer por apoiar o meu trabalho aqui nesse canal, comentar, compartilhar, curtir os vídeos, isso é muito importante. Eu também quero contribuir para você de alguma forma que pensa em abrir um canal no YouTube ou para você que ainda não pensou, quem sabe, depois do vídeo de hoje você pensa um pouco melhor e de repente entende que pode ser interessante. E antes de eu te contar quais foram os aprendizados até chegar aos 100 mil inscritos e por que que de repente você pode começar a considerar criar um canal no YouTube nesse ano de 2026, por que que criar um canal no YouTube pode ser uma grande ideia, eu quero aproveitar e agradecer um inscrito em especial, é o Marcos, que além dele estar sempre comentando por aqui nos vídeos, ele também visualizou junto comigo esse marco aqui da plaquinha que foi muito importante. Eu tinha acabado de gravar um vídeo falando sobre a importância da gente fingir até se tornar e de trazer à realidade aquilo que a gente imaginou primeiramente, daquilo que a gente projetou para a nossa vida. E em um vídeo seguinte eu finalizei dizendo: eu conto com a sua inscrição e eu espero que até o final do ano eu chegue aos 100 mil inscritos. Será que isso é possível? Eu conto com a sua colaboração. E ele deixou um comentário que foi muito interessante, porque ele já me deu um certo puxão de orelha e me corrigiu, me lembrando do que eu tinha falado no outro vídeo. E ele ajudou, de certa forma, a trazer também para a realidade essa plaquinha aqui, que inclusive já está no cenário. Nos vídeos anteriores eu coloquei para poder ter isso bem claro, bem exposto desse primeiro marco aqui do canal. E para quem eu considero uma grande vantagem ter um canal no YouTube, se você tem um conhecimento e deseja compartilhar isso com o mundo, seja um hobby que você gosta muito de fazer e você encara isso como algo tão legal a ponto de ser compartilhado com outras pessoas. Se você é um profissional, de repente um médico, um nutricionista, você é um advogado, um contador, não sei, você tem algum tipo de conhecimento, alguma habilidade profissional que você pode compartilhar e, consequentemente, também atrair mais clientes, pessoas para o seu negócio, porque o YouTube, ele é também uma grande vitrine, vai chegar em pessoas que você nem imagina. Para você também que deseja melhorar suas habilidades de comunicação, isso daqui é uma ferramenta tremenda. E para você, às vezes, que se considera uma pessoa tímida, uma pessoa que é travada, além do meu curso que eu te recomendo, do Destrave a Sua Comunicação, para você conseguir destravar para gravar seus vídeos, para compartilhar o seu conteúdo e também para conseguir se comunicar de uma forma melhor. Além do curso, eu recomendo para que você também tenha um canal no YouTube, porque isso daqui faz com que você se observe muito mais, faz com que você melhore a cada dia e você aprende a se expressar melhor. Obviamente, se você estiver atento e disposto a se observar dessa forma e não a se criticar, porque se a gente se olha e apenas se critica, mas não com um intuito de melhorar e apenas de colocar para baixo, de pensar, poxa, eu não sirvo para isso, ou eu não falo bem, não me expresso bem, claramente isso não vai trazer um retorno positivo. Mas se você olha e pensa, poxa, eu posso melhorar aqui, eu tenho falado mais dessa forma, posso falar de outra, às vezes eu não consigo gesticular da melhor forma, então eu passo a gesticular de outra, então você vai testando, você vai adaptando o seu discurso e você vai construindo mais clareza mental sobre os assuntos. Se você já domina um assunto, você passa a ter que estudar mais sobre aquele assunto, então te abre muitas possibilidades. E claro, aqui sem contar a questão do propósito também, quando você contribui com mais pessoas, você
se sente mais preenchido. Você, quando recebe uma mensagem que o seu conteúdo muda as vidas, quando você entende que você ajudou a pessoa em determinada coisa, quando você sente que você tem feito bem, isso te preenche de uma forma que vai além do dinheiro. E aqui eu nem falei sobre o benefício também, que isso pode ser encarado também como uma renda extra. Existem pessoas que vivem do YouTube, exclusivamente vivem do YouTube, então é possível sim ganhar uma grana interessante aqui com a AdSense, com o YouTube, além das parcerias e tudo mais que você pode fazer com publicidade. Inicialmente, eu contaria como uma renda extra para que você consiga, de repente, criar uma reserva, para que, de repente, você possa realizar alguns sonhos que você tem. Aqui eu já citei vários benefícios de você pensar em criar um canal no YouTube. Além disso, você trabalha muito forte a sua autoconfiança quando você se expõe. Então, além de trabalhar a sua comunicação, a forma que você se expressa, a nossa autoconfiança é extremamente impactada. E aqui você passa também, como diz a Brené Brown, a viver na arena, não só na arquibancada. Porque é muito fácil quando a gente fica só na arquibancada assistindo, ou seja, só na plateia. Então a gente critica muito mais, a gente observa muito mais, porque a gente está numa situação mais passiva, então a gente consegue observar o todo. Agora, quando você passa a criar conteúdo, passa a se expor, você começa a compreender muito mais as dificuldades do negócio, o quanto não é fácil se expor, às vezes o quanto não é fácil colocar uma opinião. Isso tudo faz com que a sua musculatura, da sua autoconfiança, ganhe mais força, ganhe mais massa, para que você consiga se expor mais a situações diversas. Então, quando a gente expõe o nosso rosto aqui na internet, é bem aquela frase, você coloca, você dá a sua cara a tapa. Então, você vai receber, por mais que o seu conteúdo seja interessante, por mais que você considere que você agregue na vida das pessoas, você recebe também mensagens que nem sempre são positivas. E óbvio, aqui eu não estou dizendo que todo mundo tem que concordar, todo mundo tem que adorar, mas existem formas e formas de se falar as coisas. E tem pessoas que chegam de formas grosseiras, pessoas que falam coisas que são inverdades, pessoas que já te julgam de repente pelo título, pela capa do vídeo, a pessoa não se dá o trabalho de assistir, ela simplesmente já deixa ali a opinião dela, e às vezes a opinião dela é sim agressiva, ela não tem sabedoria na hora de usar as palavras, ela não entende que tem um ser humano do outro lado. Então eu não vou dizer que criar um canal no YouTube você vai ter só vantagens. Não, isso na verdade espanta muitas pessoas, a exposição. As pessoas têm medo muito do julgamento e é por isso que essa questão trabalha muito a nossa autoconfiança, a nossa couraça, porque faz com que você fique mais resistente, mais resiliente. E se você não aprende a lidar com isso, você desiste, você desanima no primeiro comentário negativo. Você começa a pensar que as pessoas não gostam de você, ou que o seu conteúdo não é legal. E tem que entender que nem tudo é para todo mundo e que nem todo mundo vai gostar de você. E aí você começa a trabalhar melhor, porque uma coisa é quando você fica num ambiente, de repente, num trabalho, numa vizinhança, que são poucas pessoas que você tem contato, e aí às vezes um ou outro não vai gostar de você por algum motivo, e aí você vai de repente saber e tal, às vezes a pessoa vai te falar, enfim. Agora, na internet, isso amplifica muito mais, e isso eu percebo quando os vídeos viralizam de certa forma, alguns vídeos saem mais da bolha e vão para pessoas que não me conhecem, estão com o primeiro contato, e nem sempre as pessoas gostam, então aí acabam às vezes sendo um pouco mais grosseiras nos comentários, e isso faz com que você também crie uma resistência maior e você separe, entenda que você não é essa pessoa, veja o que pode ser melhorado, se essa pessoa realmente tem razão, se não. Agora, muitas vezes é uma frustração que a pessoa está jogando em cima de você. É algo que ela está projetando, ou às vezes ela não tem coragem de se expor e ela acaba tacando pedra em quem se expõe, em quem tem coragem de fazer isso. Então, por isso que eu digo, quando você vem para a arena, é totalmente diferente de você ficar
na plateia. É totalmente diferente de você só ver quem se expõe, e quando você passa a se expor, você entende muitas coisas e você também passa a criar mais essa autoconfiança para que você consiga lidar com opiniões contrárias, com pessoas que não gostam do seu trabalho e você possa seguir apesar disso. Quando eu voltei para o YouTube, eu me perguntei muito sobre isso, porque eu estava mais afastada da internet e eu me perguntei muito se eu realmente queria isso, se eu realmente queria essa exposição. Mas é algo que eu encaro que seja positivo para o meu trabalho, eu gosto de me expressar, eu acredito que eu possa contribuir de alguma forma, então eu falei, beleza, vamos lá. Mas obviamente, quando a gente tá naqueles dias que a gente não tá tão bem assim, você lê um comentário mais atravessado, às vezes isso mexe com você, você fala, poxa, será que eu preciso mesmo continuar me expondo? Será que eu realmente preciso ficar aqui na internet falando, porque as pessoas falam diversas coisas? Mas a verdade é que a gente precisa aprender a lidar com opiniões contrárias. Bem, a música Deixe que digam, que pensem, que falem. Por quê? Porque na vida a gente vai encontrar pessoas assim, clientes assim. Se você lida com o público, você sabe que isso é diário. Eu já trabalhei também como recepcionista, já trabalhei como hoster em restaurante. Então, às vezes, a gente recebia xingamentos ali gratuitos. E lidar com o público é muito desafiador e, ao mesmo tempo, muito agregador. Porque a gente tem a possibilidade de aprender. E às vezes a gente vai ficar com raiva num primeiro momento, dependendo da situação, da grosseria que a pessoa falar. Mas você precisa entender e cada vez mais reforçar que é muito mais sobre o outro do que sobre você mesmo. Então, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, é entender que se você estiver disposto a entregar o seu melhor, saiba que também chegarão pessoas dessa forma. Chegarão pessoas que são do bem, pessoas. E é sempre, eu falo muito isso, sabe? Quando você começa um canal, eu sempre coloco diante de Deus todas as pessoas, todos os inscritos, você que está me assistindo. Então, quando eu completei os 100 mil inscritos, eu agradeci a Deus na hora que eu vi o número mudando. Eu agradeci, abençoei cada um de vocês que estão aqui comigo. Por quê? Porque essa é a minha intenção, esse é o meu objetivo. Eu quero que cheguem pessoas cada vez mais conectadas com a mensagem que eu tenho para passar aqui. Não estou dizendo que você vai concordar comigo, nem estou pedindo para que você faça isso, que você concorde 100%, mas que você retenha o que é bom, que você entenda o que pode agregar para a sua vida, o que pode fazer sentido para a sua realidade, porque aqui quando a gente está na internet, também é algo muito desafiador, porque a gente lida com diversas realidades. Então, em muitos casos, eu falo da minha realidade, das pessoas com quem eu convivo, então faz muito sentido com o óculos que eu tenho da minha vida, daquilo que eu vivi ao longo da minha vida, daquilo que eu tenho contato, e às vezes a sua realidade é completamente diferente da minha. E ninguém tá certo, ninguém tá errado nessa história. São apenas percepções, são apenas perspectivas de vida diferentes. E por isso, se você acredita que você pode colaborar com uma perspectiva de vida, do seu óculos, da sua maneira de ver, contribua. Quando eu digo que criar um canal no YouTube fortalece também a sua autoconfiança e até mesmo a sua autoestima, porque no início é comum que você se sinta ridículo, é comum que você pense que você está falando sozinho e às vezes você vai estar mesmo, às vezes tem vídeos que performam mais, tem vídeos que performam menos. O início do canal, geralmente, ele é muito difícil, ele é muito solitário e o fato é, você não pode desistir. E óbvio, aqui eu estou dizendo para que você procure também entender mais sobre os assuntos. Aqui eu não vou entrar em métricas, em todas essas partes que são importantes para você observar. Tem muitos canais que já ensinam isso, mas entenda, é importante que você entenda também sobre a plataforma, entenda sobre nicho, entenda sobre marketing de alguma forma, porque isso tudo te ajuda a fazer com que o seu canal cresça de uma forma mais rápida. E o YouTube, ele te dá uma possibilidade de você ser você, de você entregar a sua verdade para o mundo, que isso também é muito, muito poderoso. De você não precisar criar um personagem que você não é. De você trazer a sua melhor parte. Também é bem interessante do YouTube que ele te força a ser mais consistente.
ele te força a ser mais constante para você evitar a autossabotagem, para você evitar os seus medos, para você evitar desculpas. E por mais que você entre aqui com uma ideia de, é um hobby, encare também como um trabalho, porque isso pode te dar frutos, frutos para o seu trabalho, frutos de repente de você conseguir parcerias, frutos do AdSense, que você pode ser remunerado pelas visualizações que você tem. Então isso é um trabalho, eu encaro o YouTube como um trabalho, como um negócio. Isso te dá mais resiliência de você persistir, de você continuar. E às vezes a gente atrasa muito o nosso sucesso. Eu não posso dizer que, o canal é um grande sucesso. Nem todos os vídeos performam. Os inscritos, por mais que sejam 100 mil inscritos, ainda não é um canal de milhões de inscritos. É um canal relativamente pequeno, né? Obviamente, a gente, se for pensar, a gente às vezes perde um pouco da noção, né, de pessoas que nos acompanham na internet. Porque imagina 100 mil pessoas reunidas, a gente não consegue ter nenhuma ideia. Às vezes, se o nosso vídeo bate 1000 visualizações, a gente pensa, nossa, mas só 1000 visualizações? Mas se você for pensar, são 1000 pessoas que pararam para te assistir. São 1000 pessoas que assistiram ao seu vídeo. Você já pensou falar para 1000 pessoas frente a frente? 100 pessoas. Já pensou se você fez um vídeo, 100 pessoas assistiram? Imagina colocar numa sala, olhando para você 100 pessoas. Que incrível! E eu estava dizendo o quanto às vezes a gente atrasa o nosso sucesso, o quanto às vezes a gente atrasa porque a gente tem medo do sucesso. Isso renderia um outro vídeo. Mas por que eu trouxe isso? Porque lá atrás eu já tinha iniciado meu canal no YouTube e eu decidi parar porque eu já não estava mais confortável com o nicho, com as situações que aconteceram. No meio do caminho teve o falecimento da minha mãe, que isso também mexeu muito comigo. Eu fiquei um tempo muito off. Isso foi muito bom para processar todas as ideias, inclusive ela, eu tenho certeza que ficaria muito feliz com essa placa, com esse reconhecimento, porque ela foi uma pessoa que me incentivou muito, uma pessoa que compartilhava os vídeos, uma pessoa que apareceu bastante no canal e ela sempre assistia, deixava os comentários, então eu tenho certeza que ela ficaria muito feliz em ver essa realização e eu tenho certeza que na mente dela ela já tinha visto isso. E o quanto é importante você ter pessoas que visualizam antes de você, pessoas que também acreditam. Você passa a acreditar no seu potencial, mas tem outras pessoas também que acreditam, às vezes tem pessoas próximas, nem sempre as pessoas vão te apoiar, mas olhe também para quem te apoia. Eu tenho tios, primos, meu tio Carlinho também, quanto que ele já divulgou, já apoiou. E isso é muito legal, sabe? De ver pessoas, às vezes, que te param e falam, nossa, eu vi o vídeo, parabéns pelos 100 mil inscritos. Às vezes você não faz nem ideia que a pessoa te acompanha, que te assiste. E isso é muito gratificante. Você vê que tem pessoas que torcem por você, mas não espere que as pessoas torçam, não espere a aprovação dos outros, só comece. Se você tem vergonha, de repente, de pessoas do seu trabalho, pessoas da sua família, da sua casa, simplesmente comece, não precisa avisar ninguém. Esse retorno, quando eu resolvi retornar, falei, eu não vou avisar ninguém, porque eu quero que o algoritmo encontre pessoas que são interessadas nesse novo tema que eu passo a abordar, mais relacionado a desenvolvimento pessoal, a comportamento humano. Então, eu não quero pessoas que estejam aqui só porque gostam de mim ou só porque querem me ajudar de alguma forma. Eu quero pessoas que realmente tenham interesse nos assuntos que eu abordo. E isso é muito importante para que o seu canal cresça de uma forma mais saudável. Agora, como eu já tinha metade desses inscritos praticamente de pessoas que acompanhavam o meu trabalho lá atrás, muitas dessas pessoas deixaram de acompanhar, muitas dessas pessoas não gostaram dessa mudança e tá tudo bem, porque eu fiz uma migração, eu mudei o nicho. Então, às vezes você vai começar o seu canal no YouTube, às vezes você não tem ainda a ideia de qual nicho você vai seguir, o que você vai começar. Começa testando, veja o que faz sentido para você e depois você vai adaptando. A melhor ideia é quando você já entra com um nicho definido, mas também você não precisa se apegar e ser isso para sempre na sua vida, porque às vezes a gente se prende a esses rótulos, que foi o que aconteceu lá atrás comigo. Então eu imaginava que, se eu comecei falando desse assunto, eu preciso falar desse assunto para sempre. Isso não é uma realidade. A gente está nessa vida aprendendo, mudando,
e se permitindo viver várias versões que a gente deseja viver. E isso mostra que a gente não precisa ficar fixo. Não é que você se formou em uma profissão e você precisa ficar fixo naquilo para sempre. A gente está nessa vida, como eu disse, para mudar, para evoluir, para entender e se permitir ser o que a sua nova fase quer que você seja. Porque às vezes a gente fica resistindo em ser a mesma versão. E às vezes a gente já está sendo convocado a ser uma nova versão que a gente muitas vezes tem medo ou resistência de ser. Então se permita abraçar as suas novas versões que vão surgindo ao longo do caminho para que você cresça cada vez mais, para que você amadureça de verdade. Não só envelheça, mas amadureça. E eu falei sobre muitas vezes a gente adiar o nosso sucesso, às vezes a gente adia muitas coisas. E por quê? Porque eu adiei essa placa. Possivelmente ela teria chegado há mais tempo. E por que ela chegou só agora? Porque eu fiquei 5 anos parada nesse canal. Porque eu já pensava em começar a gravar, a falar sobre esses novos conteúdos, mas eu não me permitia. Eu pensava que eu não estava pronta, ou eu ficava na dúvida se era isso mesmo que eu poderia falar, que eu poderia fazer. Ficava pensando às vezes nas críticas. Você se apega a quem você foi. E esse é um grande problema. E quando você fica apegado a um passado, ou quem você foi, ou o que esperam de você, você atrasa o seu sucesso. Você atrasa a sua realização. Então, se você tem o desejo de iniciar um canal no YouTube, simplesmente comece. Não fique esperando o momento perfeito. Não fique, eu falei isso para uma amiga recentemente que ela queria abrir um canal e ela abriu. Eu falei, não espere o momento perfeito. Não espere ter vários vídeos prontos. Simplesmente comece para que isso te empurre para os próximos. E a partir do momento que eu virei, beleza, eu vou fazer, eu simplesmente peguei, gravei, falei, agora pronto, agora eu já joguei, sabe? Você joga o barquinho e agora tem que ir porque já está no mar. Então foi isso que aconteceu. Então joga o seu barquinho para que você tenha que continuar, para que você não desista. E não desista no meio do caminho, porque nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser favorável. Às vezes você vai se frustrar, às vezes vão vir comentários, ou às vezes não vai vir nenhum comentário. E aí você vai se frustrar achando que o problema é você. Às vezes não, às vezes você só precisa ter mais tempo, mais maturação para que o algoritmo entenda do seu canal, para que você também se adapte, para que você estude, entenda o que pode ser melhorado, onde você está errando. E se você tem esse desejo de iniciar um canal, mas ainda se sente travado na sua comunicação, na sua oratória, eu sempre deixo um link com desconto aqui para Destrave a Sua Comunicação, para você conseguir destravar a sua comunicação para falar na frente do público, para falar na frente das câmeras, para que você consiga se expressar da melhor forma possível através da sua identidade, através de quem você é, porque isso é o mais importante. Não é você fingir ser alguém que sabe tudo, que tem uma postura e que copia alguém. Não. Aqui o importante é você entender a sua essência e entender que a sua individualidade pode fazer diferença na vida do outro, entendendo que a sua mensagem, o seu jeito pode fazer diferença na vida de alguém. E se não fizer na de ninguém, que faça na sua, que faça no seu interior, que faça em quem você é, em quem você pode se tornar, através da correção dos erros, através de você se observar, através de você se empenhar cada vez mais. Então, sim, esse é um vídeo de agradecimento a você que me acompanha. Se você chegou aqui no canal primeira vez, se fez sentido esse conteúdo e os outros conteúdos que estão aqui no canal, se inscreva para continuar comigo nessa jornada e eu te desejo muito sucesso com o seu canal, eu te desejo muito sucesso com a sua vida, eu desejo que você cresça cada dia mais e, como eu disse, amadureça para que você seja cada vez melhor, melhor e melhor.